O teletrabalho, o trabalho remoto ou home office está perdendo espaço em empresas privadas e órgãos públicos no Brasil e no mundo. Mas apesar desse retorno ao trabalho presencial, o trabalho remoto tem se mostrado resiliente em alguns países da Europa, ocupando boa parte das vagas do mercado de trabalho. Nessa entrevista, você vai entender o porquê de tantas empresas estarem fazendo esse movimento de retorno aos escritórios e as vantagens e desvantagens do trabalho 100% presencial, 100% remoto e do trabalho híbrido. Trabalho é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o professor de Sociologia da Universidade de Brasília, Ricardo Feste. Professor, bem-vindo ao estúdio da TV Senado e ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço o convite. Então, esse assunto está mexendo com muita gente, o retorno ao trabalho presencial. Na pandemia, o trabalho remoto passou a ser uma regra, parecia o novo normal. E, com o passar do tempo, algumas empresas têm pedido o retorno dos seus funcionários, alegando diversos motivos. Queria que o senhor falasse um pouco primeiro sobre essa movimentação, o que tem levado as empresas, quais foram as lições aprendidas com essa migração para o trabalho remoto que aconteceu de uma forma repentina. Vamos lá. Acho que a gente tem que olhar o fenômeno do ponto de vista conjuntural, o que tem acontecido nos últimos anos, e do ponto de vista tendencial. Se a gente olha do ponto de vista conjuntural, nós tivemos a pandemia de Covid-19, que acelerou o processo de digitalização e, portanto, foi necessário o trabalho remoto e o teletrabalho. Então, nós temos um salto da quantidade de pessoas que vão para essa modalidade. Hoje, os dados que nós temos encontrado no mundo todo não, mas na Europa e alguns países da América, é um retorno em alguns países ao trabalho presencial ou a uma diminuição da quantidade de dias do trabalho remoto. Então, empresas grandes, e eu acho que isso deu um impacto muito grande no debate, como a Amazon, aqui no Brasil, a Petrobras, as Big Techs, elas recuaram e mandaram ou estão propondo o retorno ou ao presencial, 100% presencial, ou parte dos dias maior presencial. Então, a gente tem esse fenômeno. Do ponto de vista conjuntural, a pandemia fez com que ele levantasse a porcentagem e hoje tem esse processo de retorno. Mas do ponto de vista tendencial, nós vemos um aumento e eu acho que ou se pendura, vai continuar, e a margem, por exemplo, na Europa, são 22% na União Europeia da força de trabalho que está em teletrabalho. A tendência é que isso se aumente. Tem países como os Países Baixos, chega a 53% da força de trabalho em teletrabalho. Então, isso tem a ver com o tipo de economia, quais são os tipos de emprego, etc. Não são todos os países que vão ter uma porcentagem como essa. Então, há uma tendência de aumento nos próximos anos do teletrabalho. O Brasil, por exemplo, é uma pesquisa do IPEA, em que eles olharam os tipos de empregos que podem se transformar em teletrabalho. Então, 22% da força de trabalho do Brasil, que está em torno de 22 milhões de pessoas, podem se tornar teletrabalho. Mas, hoje, na última pesquisa sobre isso, que é de 2022, do IBGE, 7,7% no Brasil está em teletrabalho. Então, há uma margem de aumento. Então, a questão é por que, nesse momento, algumas empresas recuaram, e quais são as resistências para esse recuo que também estão existindo? Esse é um ponto interessante, O que está... algumas questões são colocadas. Eu vou trazer os pontos aqui e deixar que você discorra sobre essas questões. Por exemplo, cultura organizacional. Ontem mesmo, um dia antes da gente gravar essa entrevista, eu conversando no Conselho Regional de Administração aqui do Distrito Federal, com um conselheiro federal do Conselho Federal de Administração, ele falava sobre um temor que muitos empresários têm de perda na cultura organizacional. E no caso de contratações de pessoas que já começaram seu trabalho no trabalho remoto, elas não conseguem aderir a essa cultura. Isso tem a ver com algumas outras coisas, pertencimento e até a própria questão de interação social. Nesse aspecto, qual a sua visão
sobre essa questão. Queria que você explicasse um pouco essa ideia de cultura organizacional e por que esse tem sido um dos pontos que está puxando, né, que está fazendo com que as empresas busquem os trabalhadores de volta aos escritórios. Ótimo. Esse é um ponto super interessante. A gente lembra que durante a pandemia, né, houve uma visão super positiva, até eufórica, sobre o teletrabalho, a possibilidade de você, principalmente de funcionário público, viver em outra cidade ou em outro, até mesmo em outro país. E, de fato, aconteceu esses casos. Então, tinha uma visão idílica sobre o teletrabalho, né, e foi uma solução para um problema sanitário. Mas o que nós percebemos que, com a ausência das pessoas nos locais de trabalho, passamos a ver a importância da presença das pessoas. Então, por exemplo, se perde muito do que a gente chama o cafezinho, né, no local de trabalho. Aqueles encontros que uma videoconferência não permite acontecer, que é o informal, né? Esse é um estudo clássico da administração. Você tem as regras, que é o formal de uma empresa, mas você tem o informal, que muitas vezes não está na regra ou na ética da empresa, mas é organizado pelas pessoas no dia a dia. E isso é importante para a criatividade, para surgir ideias, para articulações. Então, acho que empresas e estabelecimentos públicos também passaram a olhar a essa questão. Por isso que o recuo que a gente tem visto no mundo não é, em geral, me parece, que aí precisa ter uma pesquisa para bater o martelo, mas, em geral, o que me parece a tendência é um recuo para o 100% de teletrabalho, né? E estabelecimento de uma forma híbrida. Então, ou seja, pode ficar 2, 3 dias à distância, mas vir à empresa ou vir ao local de trabalho alguns dias da semana, 2 ou 3 vezes, para poder, né, ter esse contato. Eu acho que esse é um pouco o balanço que tem sido feito. Esses pontos que você comentou aqui, perda de criatividade, né? Esse é um dos pontos que tem sido colocados por vários empresários e também no setor público. Há o que se chama de perda do capital humano. E essa perda do capital humano, ela vem associada a uma menor taxa, né, ou baixa criatividade no trabalho, perda também na comunicação entre as pessoas, justamente porque a comunicação por telas, né, a comunicação online não substitui essa comunicação interpessoal e, além disso, criatividade, comunicação e inovação. Nesses pontos, o trabalho remoto, especialmente o trabalho atomizado, aquele que a pessoa fica mais isolada, de fato prejudica ou isso é uma questão que depende do tipo de trabalho que é feito? É ótimo. Eu acho que, em geral pode ser que prejudique, né? Mas é um fenômeno muito novo. Porque, veja, em 1992, nos dados que eu fui pegar, na Europa era 2%. Na França, era 0,2% da força de trabalho em teletrabalho, né? Então, nós temos um salto no século XXI para isso. Isso tem a ver com a revolução digital. Mas tem a ver com uma opção também de sociedade que nós temos seguido nas últimas décadas. Muito mais individualizada, né? Muito mais ressaltando a ideia de uma autonomia e menos a ideia de uma relação fixa no local de trabalho e da solidariedade do local de trabalho. Então, o apoio ao teletrabalho também está refletindo essa questão. Então, eu acho que a gente precisa de mais estudos para conseguir identificar se o teletrabalho causou uma queda de produtividade, uma queda de rendimento e etc. Talvez o recuo que esteja ocorrendo nessas big techs, né, nessas grandes empresas, é uma verificação dessa consequência. Ou seja, não está sendo interessante. E, de alguma forma, se perde o controle, né? Porque o grande debate, quando foi se estabelecendo o teletrabalho, é como controlar o trabalho. Será que a pessoa que está lá do outro lado realmente está trabalhando? Uma coisa é você ter um sistema, que é o que se estabeleceu no século XX, por jornada. Então, o salário da maioria das pessoas tem a ver com jornada de trabalho. Outra é você ter por entregas, que é um pouco como tem caminhado o teletrabalho. Então, você entrega algo para mostrar que você trabalhou, né? Mas é um pouco difícil calcular isso. A remuneração fica mais associada à produtividade. O que é extremamente perigoso,
né? Nós temos um processo de plataformização, aí é uma outra temática, né? Em que a ideia de trabalho standardizado, por jornada de trabalho, ela tem sido perdida ou tem sido substituída por trabalhos muito atomizados, né? E por pagamento por peça. Mas isso cria um problema porque ele paga só pelo resultado. Mas a pessoa muitas vezes está disponível, por exemplo, um artista ou um designer de um produto. Sim. Ele tem que ter uma criatividade. E parte dessa criatividade se passa por um tempo livre. Inclusive, como calcular isso? Esses momentos da troca de conversa ali no cafezinho que justificam até esse retorno ao trabalho presencial para estabelecer esse contato humano, cara a cara, que tem esse potencial de geração de novas ideias e geração de conhecimento fora do tempo específico em que se está produzindo algo mensurável dentro do trabalho. Agora, dentro desse aspecto do controle, a dificuldade de liderança de equipes que estão dispersas também é uma das questões dentro dessa discussão. É possível liderar remotamente da mesma forma que se lidera uma equipe, que você tem o contato pessoal? Acho que sim e que não. Vai depender do tipo de trabalho, né? Porque, veja, se a gente olha, deu o exemplo dos trabalhos plataformizados, entregador, motorista e aplicativo, são todos trabalhos à distância, por uma tecnologia mediado por aplicativos. Você tem controle ali, né, sendo exercido. Diferente de um funcionário público, né, em que você tem uma chefia, que às vezes essa chefia vai mudando com o tempo. Então, são formas diferentes de relacionamento. E eu acho que em determinadas áreas, né, esse distanciamento dificulta o trabalho em equipe. Em outras, nem tanto. Agora, essa tendência do trabalho ficar nesse meio termo, o trabalho híbrido, pelo que eu pesquisei para a gente poder fazer essa nossa conversa, eu vou concordar que é o que parece que está sendo apontado como tendência. Mas fica sempre a pergunta, né? Vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades de trabalho. Quais as vantagens do trabalho à distância, do trabalho remoto? E a gente fala em trabalho remoto, fala em home office, né? O trabalho em casa, mas a coisa vai além. Né? Há um termo também que usa em inglês, anywhere office, quer dizer, trabalhar em qualquer lugar, essa liberdade geográfica. Né? Quais são as vantagens dessa modalidade do trabalho? Bom, para o trabalhador e a trabalhadora, né? A vantagem é a pessoa não ter que ir ao trabalho, né? Do ponto de vista do local físico. E eu acompanhei algumas categorias no Brasil de trabalhadores e uma questão que sempre aparecia, em especial no judiciário, onde eu tive um contato maior, era: eu estou livre de um local tóxico de trabalho. Né? E esse é um problema muito grande do assédio moral, assédio sexual, às vezes. Então, as pessoas observavam esse aspecto. Tem um outro elemento para quem vive nas grandes cidades, que é a locomoção, né? Tanto do tempo perdido dentro da locomoção. Em São Paulo, tem pessoas que levam 2 horas dentro do carro por dia, indo e voltando do trabalho, às vezes até mais, ou dentro do ônibus, do metrô. O gasto com isso, né? E a possibilidade de você ter a comunidade de estar em casa. Então há outras modalidades de trabalho que eu citei aqui, por exemplo, técnicos, o setor de pessoas do TI, né, de tecnologia. Essas têm possibilidade de viver em qualquer lugar. Portugal é um país que recebe esse tipo de pessoas e ele tem uma denominação: nomadismo digital, nômades digital. Né? Ou seja, elas trabalham para uma empresa que está em algum lugar do mundo, em geral elas vão receber em euro ou dólar e elas podem viver em qualquer lugar. Né? Então, é uma porcentagem pequena de pessoas que conseguem fazer isso, mas é uma realidade. Então, para essas pessoas é uma grande vantagem elas poderem se mobilizar. Quais as desvantagens? Uma é o isolamento, né? A perda desse contato com outros colegas, né? O aumento ou os custos que recaem sobre a pessoa, né? Então, a pessoa passa a energia gasta do trabalho por ela, os dados da internet é pago por ela. Né? No caso das mulheres, você tem um aumento de trabalho doméstico que se interfere com o trabalho profissional. E eu acho que esse é um dos grandes problemas.
a perda de uma fronteira entre o trabalho doméstico e o trabalho profissional, né? Então, você está na sua casa, mas também tem o filho ali. E muitas pessoas, no começo da pandemia, viram isso como uma vantagem. Eu escutei relatos, né, de mulheres falando assim, olha, eu estou economizando, porque eu não tenho que ir para o trabalho, eu não gasto com combustível, eu dispensei a empregada e eu dispensei a cuidadora do meu sogro. Então, ela cuidava do filho e também do sogro, né, do pai. Sim. Do marido. Agora eu estou economizando. Porém, o trabalho duplicou, triplicou. Com o tempo, essa pessoa já não está tão feliz com o tipo de trabalho. Sem falar, e por último, que em casa a gente não... Claro que isso é possível adaptar, né? Mas durante a pandemia isso foi um problema. Nós não estamos com um local adaptado, não com foi ergonomia. Dado um aviso, né? As pessoas, olha, se preparem para trabalhar em casa. Não, foi assim, amanhã todo mundo em casa. Exatamente. E realmente isso gerou uma série de problemas. Agora, você citou a palavra que você disse, fronteira, isso me traz... Eu tinha outras perguntas, mas eu vou antecipar uma questão. Essas mudanças que estão acontecendo no mercado do trabalho, a gente tem uma mudança em curso ainda. Tivemos essa aceleração do teletrabalho com o processo de digitalização somado à pandemia, que tivemos uma questão sanitária que obrigou as pessoas a trabalharem de casa. E depois, o que vivemos hoje, até um certo desalinhamento entre empregadores e empregados, os empregados, em grande parte, querendo mais trabalho remoto e os empregadores, em muitos casos, pedindo a volta do presencial, cada um com as suas razões. Na sua visão, como uma pessoa que estuda, que pesquisa o trabalho há tanto tempo, essa mudança pode indicar uma tendência justamente de diminuição dessas fronteiras entre o que é o espaço de trabalho e o espaço de cotidiano, de forma que essas duas coisas comecem a se integrar na vida das pessoas e aconteçam de uma forma um pouco mais fluida, sem essas divisões tão claras de tempo, de espaço, aqui é o lugar de trabalhar, que essa é a hora de trabalhar, e isso começar a tomar um caminho totalmente inesperado? Sim, isso já estava acontecendo antes da pandemia. Mas vou pegar um exemplo simples, dois, na verdade, e-mail e WhatsApp, né? Quanto que nós reclamamos que a gente termina nossa jornada de trabalho, 18 horas, para a maioria das pessoas, alguns é menos, ou você vai para sua casa e você recebe um e-mail do trabalho, ou você recebe uma mensagem no WhatsApp do trabalho. Isso criou um problema, né? Isso tem uma facilidade, a nossa comunicação é enorme, né? Isso é ótimo, mas tem um problema que nós nunca desligamos do trabalho. E esse desligar do trabalho ele é importante. E aí, as consequências disso são problemas de saúde mental, burnout, que é o grande problema hoje ligado ao trabalho. Se antigamente, na época do Fordismo, era fadiga, hoje é fadiga mental, né? E as pessoas não conseguem desligar. E a tendência é que essas fronteiras se diminuam, né? Pensar os avanços que estão sendo anunciados de inteligência artificial, a internet das coisas, né? Uma casa conectada. E aí, se a sua casa é o local de trabalho, mas também é o seu local doméstico, como é que você se desliga do trabalho? Eu acho que nós deveríamos estar discutindo, pensar do ponto de vista ideal, com tanta tecnologia, tanto avanço que nós estamos tendo nos últimos anos, deveríamos estar discutindo uma sociedade do lazer, não do trabalho. Então, e esse debate está em curso, diminuição da jornada de trabalho semanal. Eu ia chegar nesse ponto também, porque esse movimento de retorno ao trabalho presencial, mas não em todos os dias da semana, também leva a algumas questões. Na parte da produtividade, há pesquisas que indicam que alguns trabalhadores consideraram que ficaram mais produtivos durante o trabalho remoto, mas estudos mais recentes mostram que há uma tendência de as pessoas acreditarem que estão mais produtivas, mas na verdade elas estão trabalhando mais tempo. E que a produtividade por hora, em alguns casos até parece ter diminuído. Essa questão da produtividade por hora, também há alguns estudos que indicam que, mesmo que uma pessoa faça uma jornada de 8 horas por dia, ela não aproveita as 8 horas do dia realmente de forma produtiva, do ponto de vista do trabalho. Esse desalinhamento, repetindo aqui, né, entre os que querem a volta do trabalho presencial ou o trabalho remoto e esse meio caminho que é o trabalho híbrido, alguns dias da semana, às vezes 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana, isso pode acabar desembocando nessa questão da redução da jornada de trabalho, a gente chegar talvez
a ter esse desalinhamento como uma promoção da chamada semana de 4 dias? Ele é uma demonstração que é possível, que existe um potencial para reduzir a jornada, porque com a revolução tecnológica em curso, que hoje o carro-chefe é a digitalização, mas um aspecto é a automação, e agora a automação expressa no mundo digital, a inteligência artificial é uma expressão disso. Mostra que tem um potencial de aumento da produtividade. E ao aumentar a produtividade, pode-se se escolher diminuir a jornada semanal, ou seja, as pessoas trabalharem menos. Mas aí não é uma decisão técnica, é uma decisão política que depende da sociedade. O Brasil poderia já ter uma jornada de 4 dias por semana na maioria dos empregos. Não só do funcionário público é mais fácil de aplicar, na maioria dos empregos. Mas isso implica em redistribuição de riqueza, porque reduzir a jornada e reduzir o salário, o que vai acontecer no Brasil? As pessoas vão buscar um segundo emprego. Então, ela reduz a sua jornada no emprego X, agora eu posso trabalhar no segundo emprego porque o salário não é suficiente. Então, essas discussões elas precisam estar casadas, mas que existe um potencial sendo colocado, ou seja, eu pude trabalhar como em casa, remoto. Ainda é muito cedo para saber se caiu ou não a produtividade, porque é um fenômeno muito recente. É preciso mais estudos. É preciso mais estudos, mas ele mostra que há uma tendência e há um potencial da gente diminuir o peso do trabalho nas nossas vidas. O trabalho presencial versus trabalho remoto, isso é uma questão geracional? A geração Z para frente, eles estariam prontos para o trabalho presencial ou essa geração não vai aceitar um retorno ao trabalho presencial 100%? Com certeza os mais novos, os que nasceram nos anos 90, já com a internet instalada, tiveram consciência de já existir internet. Os estudos têm mostrado isso. Eles são mais simpáticos ao teletrabalho, mas não pelo teletrabalho em si, mas porque traz uma ideia de liberdade, de flexibilidade. Eu acho que está muito mais vinculado a isso. Tanto que nós temos fenômenos ideológicos, que já está demonstrado aí por várias notícias de jornais, de jovens anti-CLT, nem sabem o que é CLT, mas são anti-CLT, anti-contrato de trabalho. Mas muito porque eles associam isso a o típico trabalho do avô, dos pais, que é viver a vida toda num único trabalho. Tem uma jornada que entra de manhã, sai no final do dia e você passa a vida fazendo isso. Nas novas gerações, eles não querem isso. Então, ao associar o teletrabalho à ideia de flexibilidade e autonomia, eles são mais simpáticos. E a questão de viés político? Essa puxada para o trabalho presencial teria uma característica de esquerda, direita, mais de conservadorismo, progressistas, dentro dessa discussão? Ou você considera que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não. Porque se a gente olha do campo de vista da esquerda, você, nos sindicatos, tem uma grande crise, um grande debate sobre o teletrabalho. No pós-pandemia aconteceu muito isso. As pessoas queriam mais lutar por manter o teletrabalho do que lutar por aumento salarial, porque entendendo que aquilo era uma conquista importante. Mas os sindicatos falam assim, mas isso é um problema, porque agora a gente não tem um local de trabalho para organizar as pessoas. Então, são novos desafios. Então, eles podem ser contra o teletrabalho por essa perspectiva, mas do ponto de vista dos ganhos emocionais, da diminuição dos custos, das facilidades, eles podem ser favoráveis. Eu acho, do ponto de vista dos empresários, do capital, há, de fato, uma economia, porque ao desresponsabilizar-se de alguns custos, dentre eles, por exemplo, o aluguel de um espaço, isso é vantajoso. Porém, eles estão avaliando se a produtividade está caindo ou não. Então, acho que não tem, nesse sentido, acho que não tem, isso é uma defesa da esquerda, isso é uma defesa da direita, eu não colocaria dessa forma. É uma questão mais ampla, né? É mais complexa. É a partidária, digamos assim. Professor, trabalho remoto, trabalho presencial, trabalho híbrido, trabalho é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Olha, eu não consigo pensar cidadania sem a ideia de liberdade e igualdade. Então, a cidadania é quando as pessoas, o indivíduo,
está constituído de direitos, mas dentro de uma sociedade que tem liberdade e igualdade. É isso para mim. Bom, professor Ricardo Fech, agradeço mais uma vez a sua presença e a sua entrevista em nosso programa. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Ative o canal da TV Senado no YouTube, assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.